A paz interior é um dos dons mais preciosos que Deus concede ao ser humano. Ela não depende de riqueza, não depende de status, não depende de condições externas. A verdadeira paz nasce dentro da alma, como uma chama silenciosa que aquece, conforta e guia. Mas, embora seja um presente divino, essa paz pode ser destruída por atitudes aparentemente pequenas, hábitos que você talvez já tenha normalizado e pensamentos que se repetem sem que você perceba o impacto espiritual que carregam. São Francisco de Assis dizia que a paz é como um jardim, e Deus planta, mas o homem precisa cuidar. Se você não vigia, ervas daninhas crescem rapidamente, sufocando aquilo que deveria florescer. E hoje, talvez sem perceber, você está permitindo que certos erros silenciosos roubem a serenidade que Deus quer que habite em você. A paz interior não é ausência de problemas, mas presença de Deus. E quando você se afasta dele, mesmo que seja por pequenas negligências, sua alma sente. Você pode continuar caminhando, trabalhando, sorrindo, vivendo normalmente, mas por dentro algo fica inquieto. Algo pesa, algo aperta, algo parece sempre fora do lugar. Há dias em que você acorda cansado, mesmo tendo dormido. Há momentos em que seu coração fica agitado sem motivo claro. Há situações simples que te irritam mais do que deveriam. Isso não é acaso. É sinal de desalinhamento espiritual. É Deus mostrando que existe algo roubando a sua paz. São Francisco ensinava que existem 3 erros que destroem a paz interior com mais força do que qualquer adversidade externa. Esses erros não vêm de fora. Eles nascem dentro de você. Eles crescem no silêncio, nos pensamentos, nos sentimentos não resolvidos, nas escolhas feitas sem reflexão, nas atitudes repetidas sem consciência. E, quando você menos percebe, já está vivendo num estado de inquietação constante, sempre esperando pela próxima preocupação, pela próxima decepção, pela próxima dor. Mas isso não é vida. Isso não é o plano de Deus. O primeiro erro que destrói sua paz interior é carregar pesos que não são seus. Muitas vezes você abraça preocupações que pertencem ao futuro, tenta controlar situações que só Deus pode resolver, assume responsabilidades emocionais que pertencem a outras pessoas e se culpa por coisas que fogem completamente da sua capacidade humana. Você se desgasta tentando prever, tentando evitar, tentando segurar o mundo com as próprias mãos. E quando tudo começa a desmoronar, você se culpa por não ter conseguido evitar. Mas São Francisco dizia, e a ansiedade é o ladrão da paz. Quando você tenta viver o amanhã antes da hora, você destrói a graça que Deus reservou para hoje. A alma que carrega peso demais se torna exausta, irritada, vulnerável. E a exaustão espiritual abre portas para a tristeza, medo e confusão. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Talvez esteja carregando preocupações sobre o futuro financeiro, sobre a família, sobre decisões difíceis, sobre caminhos que ainda não se revelaram. Talvez esteja tentando controlar resultados, prever riscos, antecipar dores. Mas Deus te diz: não carregue o que eu ainda não te pedi para carregar. Existe um tempo para cada coisa. Existe uma graça para cada dia. E quando você tenta viver fora da graça de hoje, a paz desaparece. O que te rouba a paz não é o futuro em si, mas a tentativa de dominá-lo. O segundo erro que destrói sua paz interior é permitir que pensamentos tóxicos habitem sua mente sem resistência. A mente humana é um campo fértil e tudo o que você alimenta cresce. Se você alimenta medo, o medo cresce. Se alimenta insegurança, ela se fortalece. Se alimenta mágoas, elas se tornam raízes profundas. Muitas das batalhas espirituais começam na mente, e São Francisco sabia disso. Ele ensinava seus irmãos a vigiar pensamentos como quem vigia uma porta sagrada. Ele dizia, e a alma segue aquilo que a mente abraça. E isso é profundamente verdadeiro. Quantas vezes você já se pegou repetindo mentalmente uma ofensa antiga? Quantas vezes reviveu diálogos que te feriram? Quantas vezes imaginou cenários negativos antes mesmo deles acontecerem? Quantas vezes assumiu que algo daria errado antes de tentar?
Esses pensamentos parecem pequenos, mas eles moldam sua percepção, influenciam suas emoções e determinam sua energia espiritual. Uma mente sem vigilância é como uma casa sem portas, que qualquer sombra entra. E quando as sombras se instalam, a paz se vai. Deus oferece paz, mas Ele não obriga você a protegê-la. Se você abre espaço para pensamentos que te ferem, você mesmo destrói a serenidade que Deus tenta te dar. O terceiro erro, e talvez o mais perigoso, é viver desconectado de si mesmo e de Deus ao mesmo tempo. A paz interior nasce quando você está alinhado com sua consciência, com seus valores, com sua fé e com seu Criador. Quando você vive fazendo coisas que sabe que não deveria fazer, quando fala o que não deveria falar, quando alimenta sentimentos que sabe que te afastam de Deus, sua alma perde o equilíbrio. Perde o centro. Perde a direção. E onde não há direção, não há paz. A inquietação, nesses casos, não é punição. É sinal. É Deus dizendo: você está saindo do caminho. Volte. Você já sentiu aquele incômodo silencioso depois de agir de um jeito que não combina com quem você quer ser? Já sentiu a consciência pesar após uma palavra dura, uma escolha egoísta, uma omissão, uma mentira, um comportamento impulsivo? Isso é a graça de Deus te chamando de volta. São Francisco dizia que a consciência é a voz suave de Deus dentro de nós, e quando você a ignora repetidamente, você perde sensibilidade espiritual. E sem sensibilidade, não há paz. Esses três erros, carregar pesos que não são seus, alimentar pensamentos tóxicos e viver desconectado da própria consciência, corroem a paz interior pouco a pouco, como a água que escava uma rocha. E talvez você não tenha percebido o quanto isso já te afetou. Talvez já faça tanto tempo que você se sente inquieto que você passou a achar normal. Mas não é normal. Não é natural. Não é o que Deus deseja para você. A paz é seu direito como filho dele. A paz é seu estado original. A paz é sua herança divina. E hoje, através deste ensinamento inspirado por São Francisco, Deus te oferece a chance de recuperar aquilo que foi perdido. O ChatGPT disse: a paz interior começa a ser restaurada quando você reconhece que algo dentro de você precisa ser reorganizado. E esse reconhecimento não é fraqueza, é força espiritual. São Francisco sempre ensinou que a alma só encontra repouso quando se despoja daquilo que a oprime. Ele mesmo, antes de alcançar a plenitude da paz divina, precisou encarar seus medos, seu orgulho, suas expectativas e suas ilusões. Precisou se libertar das cargas invisíveis que carregava, das vozes internas que o confundiam e das escolhas que o afastavam de Deus. Da mesma forma, você também precisa olhar para dentro com coragem e perguntar: o que está destruindo minha paz? Essa pergunta abre portas que estavam trancadas há anos. Ela ilumina espaços escuros da alma. Ela revela feridas, revela padrões, revela desafios que precisam ser transformados. Vamos olhar mais profundamente para o primeiro erro: carregar pesos que não são seus. Talvez você tenha sido ensinado a acreditar que precisa ser forte o tempo todo, que precisa resolver tudo sozinho, que precisa cuidar de todos, que precisa prever cada problema e encontrar soluções antes mesmo que os desafios apareçam. Talvez você tenha crescido ouvindo que demonstrar vulnerabilidade é sinal de fraqueza. E por isso, você assumiu uma postura rígida diante da vida, tentando controlar cada detalhe, tentando evitar cada decepção, tentando proteger a si mesmo e aos outros de toda a dor imaginável. Mas isso não é força. Isso é desgaste. E Deus nunca te pediu para viver assim. Quando São Francisco deixou tudo para seguir a Deus, muitos acreditaram que ele estava fugindo das responsabilidades. Mas ele sabia que responsabilidade verdadeira não é carregar o mundo nas costas, é carregar apenas aquilo que Deus te confiou. O peso que vem de Deus fortalece. O peso que você assume sozinho destrói. Entenda, você não foi criado para suportar tudo. A tentativa de controlar o que não é seu apenas alimenta ansiedade, frustração e uma sensação constante de falha. Toda vez que você pensa: e se isso der errado? Ou aí se algo acontecer?
ou "ai se eu não conseguir", você está tentando viver um futuro que ainda não existe. E viver fora do tempo presente é viver fora da graça. A paz começa quando você solta. Quando você respira fundo e diz: Senhor, isso não me pertence. Você não precisa resolver todas as situações familiares. Não precisa carregar sozinho a dor de quem te cerca. Não precisa prever o futuro financeiro, emocional ou profissional. Seu papel é ser fiel hoje. O amanhã pertence a Deus. E quando você devolve ao céu aquilo que não é seu, o alívio vem. O peso diminui. A alma volta a respirar. Agora vamos aprofundar o segundo erro: permitir que pensamentos tóxicos dominem sua mente. Os pensamentos são sementes. Alguns geram flores, outros, espinhos. E você é responsável pelo que cultiva. Talvez você não tenha percebido, mas muito do seu sofrimento atual não vem do que aconteceu fora de você, e sim do que você continua repetindo dentro de você. A mente humana tem uma tendência natural a revisitar dores, criar cenários negativos e interpretar o mundo através das experiências mais difíceis. Mas essa tendência pode ser transformada. São Francisco ensinava seus irmãos a repreender imediatamente qualquer pensamento que os afastasse da paz. Ele dizia: e a mente indisciplinada é instrumento do inimigo. E isso é profundamente verdadeiro. Pense em quantas vezes você revive conversas antigas. Em quantas vezes imagina respostas que gostaria de ter dado. Em quantas vezes absorve críticas até não sentir mais quem você realmente é. Em quantas vezes repassa preocupações como se fossem certezas. Cada pensamento tóxico é um ladrão de paz. Ele rouba sua energia, sua clareza, sua esperança. Ele te coloca em um estado de alerta constante, como se o perigo estivesse sempre à porta, mesmo quando não há nada acontecendo. Mas Deus não te criou para viver em constante tensão mental. Ele te criou para ter uma mente ordenada, iluminada, protegida. Por isso, ele te alerta: e vigie seus pensamentos. Porque os pensamentos que você não vigia se tornam sentimentos. Sentimentos que você não cura se tornam hábitos. E hábitos que você não interrompe se tornam destinos. Se você deseja paz verdadeira, precisa escolher conscientemente quais pensamentos podem permanecer e quais precisam ser expulsos. Não aceite como natural aquilo que te destrói por dentro. Quando um pensamento negativo surgir, diga em silêncio: e eu não concordo com isso. E ofereça-o a Deus. Aos poucos, você vai perceber que sua mente se torna mais leve, mais clara e mais capaz de descansar. O terceiro erro, viver desconectado da própria consciência e de Deus, é talvez o mais profundo de todos. A consciência é um presente divino. Ela não te acusa para te ferir, ela te alerta para te proteger. Quando você faz algo que fere sua própria essência, algo dentro de você sente. Quando você age contra seus valores, sua alma perde equilíbrio. E essa perda de equilíbrio se manifesta em inquietação, irritação, cansaço emocional, falta de propósito. Muitas pessoas acreditam que perderam a paz por causa de fatores externos, mas a maioria perdeu a paz porque está vivendo em desacordo com quem realmente é. A alma sabe quando você se afasta de Deus. Ela sabe quando você aceita migalhas emocionais. Ela sabe quando você abre mão de sua dignidade. Ela sabe quando você ignora sua verdade interior. Ela sabe. São Francisco vivia em completa coerência entre sua fé e suas atitudes. Não porque fosse perfeito, mas porque escolhia diariamente alinhar-se à vontade de Deus. Esse alinhamento é a base da paz interior. Quando você fala algo que não deveria ter dito, a consciência pesa. Quando guarda ressentimento, a consciência pesa. Quando age por ego, por orgulho ou por impulso, a consciência pesa. E enquanto a consciência estiver pesada, a paz não tem espaço para entrar. A boa notícia é que Deus nunca te pede para acertar sempre, Ele te pede para voltar sempre. A paz interior não é fruto de perfeição, mas de retorno. Todas as vezes que você diz: Senhor, eu quero realinhar minha vida, algo dentro de você se reorganiza.
A luz volta a iluminar áreas que estavam escuras. O coração volta a bater com suavidade. A alma volta a descansar. Esses três erros trabalham juntos. O peso excessivo alimenta pensamentos tóxicos. Os pensamentos tóxicos enfraquecem sua consciência. A consciência enfraquecida te desconecta de Deus. E, desconectado de Deus, a paz desaparece. Mas assim como o ciclo da perda existe, o ciclo da restauração também existe. E ele começa com um passo simples: reconhecer. Reconhecer que você tem carregado o que não é seu. Reconhecer que seus pensamentos precisam ser disciplinados. Reconhecer que seu coração precisa retornar ao centro. Quando você faz isso, Deus entra. Ele toca onde você não alcança. Ele cura o que você não consegue explicar. Ele reorganiza o que você já perdeu a esperança de restaurar. Porque a paz não é algo que você conquista, é algo que você permite que Deus te devolva. E é exatamente isso que Ele quer fazer com você agora. E é nesse ponto que você começa a compreender que a paz não é ausência de problemas, mas presença de direção. Muitas pessoas buscam paz tentando eliminar dificuldades, afastar conflitos, apagar responsabilidades. Mas isso não é paz, isso é fuga. A paz verdadeira não depende do que acontece ao seu redor, mas do que acontece dentro de você. E Deus quer te ensinar essa paz que permanece mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio das perdas, mesmo quando tudo parece frágil. São Francisco dizia que o coração que confia é como um barco com um leme firme: o vento pode ser forte, a água pode se agitar, mas o barco não perde o rumo. Ele sabia que paz interior não nasce da ausência de desafios, mas da certeza de que Deus está guiando cada passo. É por isso que reconhecer os erros que roubam sua paz é tão importante. Quando você identifica um ladrão, você aprende a impedir que ele entre novamente. E quando você aprende a fechar essas portas internas, o coração ganha espaço para respirar. Imagine por um instante como seria a sua vida se você não se preocupasse com tudo, se não alimentasse pensamentos tóxicos, se não ignorasse a própria consciência, se não tentasse carregar o mundo sozinho. Imagine acordar com leveza. Imagine dormir com tranquilidade. Imagine sentir que a alma não está mais em guerra consigo mesma. Isso não é fantasia, é promessa divina. Deus prometeu paz aos que confiam, aos que obedecem, aos que retornam. Vamos aprofundar esse retorno, porque a paz só chega quando você abre espaço para ela. O primeiro movimento é sempre o silêncio interior. Não o silêncio de quem reprime pensamentos ou emoções, mas o silêncio de quem observa o que está acontecendo dentro de si. São Francisco buscava esse silêncio constantemente. Ele ia para o campo, para as árvores, para a floresta. Não porque fugia do mundo, mas porque precisava ouvir Deus. E Deus sussurra, ele não grita. Ele fala na leveza, na calma, no íntimo. A pergunta é: você tem dado tempo para ouvi-lo? Ou sua mente está tão cheia que nenhuma palavra consegue entrar? O segundo movimento é a humildade. Não a humildade de se diminuir, mas a humildade de reconhecer limites. Quando você diz, Senhor, eu não consigo sozinho, o céu se abre. Deus nunca age na autossuficiência. Ele age no coração que se entrega. São Francisco sabia disso quando largou sua vida de privilégios. Ele sabia que para encontrar paz precisava abandonar a ilusão de controle. Talvez você também precise abandonar algumas ilusões, e há de que precisa ser perfeito, há de que precisa agradar todos, há de que precisa provar algo para alguém, há de que precisa saber o futuro. Não precisa. Você só precisa confiar. O terceiro movimento é a vigilância. A paz interior se perde facilmente quando você permite pequenas brechas. Uma palavra que te irrita, um pensamento que você alimenta, uma atitude que você sabe que não deveria ter tomado, uma comparação que você faz sem perceber. São pequenos detalhes, mas são nesses detalhes que a paz escapa. São Francisco ensinava seus irmãos a vigiar o coração a cada instante: não permita que o inimigo plante sementes que você mesmo alimenta. A paz é um jardim. Se você não arranca as ervas daninhas,
elas ocupam tudo. O quarto movimento é o perdão. Não existe paz interior sem perdão. Você pode tentar ignorar, pode tentar justificar, pode tentar guardar para si, mas enquanto houver mágoa, haverá tensão. A mágoa é como uma pedra colocada sobre o coração. Ela pesa, ela incomoda, ela impede a luz de entrar. São Francisco era radical no perdão. Ele perdoava antes mesmo que pedissem perdão. Perdoava porque sabia que o perdão não liberta apenas o outro, liberta principalmente quem perdoa. Talvez a sua paz esteja presa porque você está segurando algo que já deveria ter deixado ir. Não se trata de esquecer, nem de voltar ao que era antes, mas de soltar a dor para que Deus possa te curar. O quinto movimento é ordenar as prioridades. Muitas vezes você perde a paz porque dá valor demais ao que é temporário e valor de menos ao que é eterno. Você se preocupa com opiniões, com aparência, com conquistas, com reconhecimento. Mas tudo isso passa. A paz que vem de Deus não está ligada ao que passa, está ligada ao que permanece. São Francisco vivia como se cada dia fosse uma oportunidade de amar, servir e se aproximar de Deus. Ele não vivia para o mundo, vivia para o céu. Quando você muda suas prioridades internas, a alma muda junto. E o sexto movimento é confiar. Não a confiança superficial, mas uma confiança profunda, que permanece mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Às vezes você perde a paz porque duvida daquilo que Deus já prometeu. Duvida que Ele vai te sustentar, duvida que Ele vai te proteger, duvida que Ele está guiando seus passos. Mas Deus nunca te abandonou, nem por um instante. Se você olhar para trás, verá que em seus piores momentos havia uma força te carregando. Essa força não era coincidência, era Deus. Agora respire fundo. Sinta dentro de você aquilo que este momento está despertando. Talvez seja um incômodo. Talvez seja esperança. Talvez seja alívio. A paz interior começa exatamente assim, no instante em que você percebe que não precisa continuar vivendo da mesma forma. Você pode escolher um caminho diferente. Você pode, como São Francisco, dizer: Senhor, guia-me. E Ele guiará. A paz não é um destino, é um estado de alma. E esse estado começa quando você permite que Deus toque nos lugares onde você ainda tem medo de olhar. E agora chegamos ao ponto mais profundo deste caminho, a reconstrução. Você já identificou o que destrói sua paz? Já percebeu os pesos que carrega, os pensamentos que alimentam e os desvios que afastam sua alma de Deus? Mas reconhecer não basta, é preciso reconstruir. E São Francisco nos ensina exatamente como fazer isso, porque ele próprio precisou ser reconstruído por Deus. Ele não nasceu santo. Ele se tornou santo no processo de quebrantamento, retorno e entrega. E é esse processo que Deus quer realizar em você agora. A reconstrução da paz interior começa quando você entende que a paz não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Nada no mundo pode te dar uma paz que Deus não colocou primeiro dentro do seu coração. As pessoas podem te decepcionar, os planos podem falhar, os relacionamentos podem mudar, os recursos podem acabar. Mas se a paz estiver dentro de você, nada disso terá poder para te destruir. São Francisco vivia cercado de incertezas, doenças, dificuldades, rejeições e desafios. E mesmo assim irradiava alegria e serenidade. Por quê? Porque sua paz não dependia das circunstâncias, dependia da presença de Deus. E essa presença começa com um passo simples: permitir que Deus te veja. Você vive em um mundo que te ensina a esconder sua vulnerabilidade, a mascarar suas dores, a fingir que está tudo bem. Mas diante de Deus nada disso funciona, Ele vê além da superfície. E quando você se permite ser visto, sua alma começa a descansar. Diga a Deus: Senhor, aqui está o que sinto, aqui está o que temo, aqui está o que carrego. Ele não rejeita um coração sincero. A paz nasce da sinceridade. O segundo passo da reconstrução é reorganizar seus afetos. A alma perde a paz quando coloca amor demais no que deveria amar menos, e amor de menos no que deveria amar mais.
Quando você deposita suas expectativas em pessoas, resultados ou circunstâncias, inevitavelmente se frustra. Mas quando deposita sua confiança em Deus, encontra estabilidade. São Francisco amava profundamente, mas amava na ordem certa, primeiro Deus, depois tudo o que vinha de Deus. Esse amor ordenado é o alicerce da paz. Pergunte-se: o que tenho amado acima de Deus? O que tem ocupado meu coração mais do que ele? A resposta a essa pergunta revela exatamente o ponto onde sua paz está sendo perdida. O terceiro passo é restaurar sua rotina espiritual. A falta de paz muitas vezes vem da falta de alimento interior. Você cuida do corpo, cuida das responsabilidades, cuida do trabalho, cuida dos outros, mas quem cuida da sua alma? São Francisco encontrava Deus não apenas em momentos extraordinários, mas na repetição humilde da oração diária, do silêncio diário, da contemplação diária. Ele sabia que a alma que não se alimenta enfraquece. E uma alma fraca perde a paz facilmente. Se você quer paz, volte a nutrir sua espiritualidade. Separe um momento do dia para estar a sós com Deus. Leve a Ele suas alegrias e angústias. Leia uma passagem da Escritura. Reze lentamente. Inspire fundo e permita que o silêncio preencha o que as palavras não conseguem alcançar. O quarto passo é reconciliar-se consigo mesmo. Muitas vezes você perde a paz porque exige de si uma perfeição impossível. Porque se culpa por erros antigos. Porque se compara com quem não deveria. Porque se trata com dureza. Mas Deus não te trata assim. Deus te olha com ternura. São Francisco dizia que a misericórdia começa quando você aprende a se olhar com o mesmo amor que Deus te olha. A paz interior floresce quando você para de lutar contra si e começa a caminhar consigo. Não se condene pelo que fez, transforme. Não se culpe pelo que não sabia, aprenda. Não se puna pelo que não conseguiu, recomece. A paz nasce no coração que se perdoa. O quinto passo é estabelecer limites sagrados. Sim, limites são espirituais. Muitas vezes sua paz é destruída porque você permite acessos que não deveria permitir. Pessoas que drenam sua energia, conversas que te intoxicam, ambientes que te sufocam, hábitos que drenam sua luz. São Francisco era amoroso, mas tinha clareza. Ele sabia quando acolher e sabia quando silenciar. Sabia quando estender a mão e sabia quando se retirar para preservar o coração. Você também precisa aprender isso. Deus não te pede para aceitar tudo, te pede para aceitar o que te aproxima dele. Tudo o que rouba sua paz precisa ser colocado em discernimento. Pergunte: isso me aproxima de Deus ou me afasta? A resposta é seu limite. O sexto passo é confiar no tempo de Deus. A ansiedade destrói sua paz porque te faz viver no futuro. A culpa destrói sua paz porque te faz viver no passado. Mas Deus está no presente. São Francisco vivia a cada dia como um presente único, sem se prender ao que viria ou ao que passou. E por isso sua alma era leve. A paz se manifesta quando você descansa no tempo certo, na hora certa, no lugar certo, sabendo que Deus não se atrasa e não se adianta. Ele age no momento perfeito. Sua parte é confiar. E finalmente, o sétimo passo é entregar o controle. Sim, a entrega é o coração da paz. Enquanto você tenta controlar tudo, sentimentos, pessoas, resultados, caminhos, sua alma vive em tensão. Mas quando você abre as mãos e diz: Senhor, guia-me, a paz entra. São Francisco vivia assim, e entregue, confiante, entregue outra vez. Ele sabia que a vontade de Deus é sempre mais sábia que seus próprios planos. Você também sabe disso, mas às vezes esquece. Então permita que esta mensagem seja um lembrete, e a paz que você busca está exatamente onde você parou de controlar. Agora respire profundamente. Sinta o que Deus está fazendo dentro de você agora. Talvez uma leveza. Talvez um alívio. Talvez uma nova clareza. É assim que a paz começa, como um sopro suave que toca a sua alma.
E esse sopro se transforma em força quando você decide viver de forma diferente a partir de hoje. Se esta mensagem tocou seu coração e te ajudou a enxergar com mais clareza o caminho da paz interior, deixe o seu like para que mais pessoas recebam esta palavra. Escreva nos comentários: "E Senhor, restaura minha paz." Isso fortalece sua fé e alimenta a nossa comunidade. E se você deseja continuar recebendo mensagens profundas como esta, se inscreva no canal e ative as notificações. Juntos, vamos caminhar rumo a uma vida mais leve, mais consciente e mais alinhada com Deus. Que a paz de Cristo esteja com você agora e sempre.